O monopólio bilionário dos cartórios brasileiros. Quer um título de nobreza no Brasil? Consiga um cartório. Essa única folha de papel custou R$ 10,29, mas ela tem uma particularidade que faz dela diferente de todas as outras folhas comuns. Ela tem o registro que essa assinatura aqui é minha mesmo. No Brasil, cada assinatura, cada transação e cada documento oficial passam obrigatoriamente por um intermediário que cobra taxas altíssimas. Quando eu era ANCAP, milhares de anos atrás, eu lembro nos vídeos do Rafael Lima, ele falando da maravilha que seria ele vendendo a ideia do Ethereum, que é basicamente um cartório na blockchain, sabe? Um lugar que você faz contratos e fecha acordos, né? E era tão incrível, né, velho? Tipo, o quanto a gente poderia melhorar como sociedade brasileira se a gente simplesmente implementasse blockchain nos cartórios. Isso não vai acontecer, porque é a realidade brasileira que impede que isso aconteça, sabe? É. É. A gente mora no Macaquil, aqui tem lobby, e isso nunca vai ser implementado. A gente vai morrer. Exemplo, tipo, sei lá, você comprou e vende uma casa, você paga uma migalha para esse dinheiro para esse contrato estar na blockchain e todo mundo tem acesso. Porque essa é a função do cartório, é tipo, você comprovar que um contrato foi acertado, tá ligado? Uma transação de alguma forma. É isso, você tem a sua cópia, você tem a cópia do cartório. É isso. O cartório é só um validador de contrato. E a blockchain. A blockchain resolvia esse problema. É só o governo reconhecer assinaturas digitais usando criptografia de chave pública. E mete blockchain, essa também, tá ligado? O governo podia acabar com os cartórios assim, sabe? Realmente, o governo podia acabar com o cartório, criar um sistema de blockchain que vai ser o cartório federal. Que é um cartório online de blockchain. Que você resolve esses problemas. Aí você faz o seguinte, aí o Estado brasileiro, como o Estado brasileiro tem os Correios em todas as cidades do Brasil, sim, os Correios, o Correios é o único órgão federal que tem uma sede em todo o país, em todas as cidades do Brasil. Então, beleza, vamos trabalhar com os Correios aqui. Aí a gente faz o quê? Todos os serviços que um cartório executa agora são de graça no cartório federal por blockchain. Mas, se o cara é tão bonobo, se o brasileirinho, QI 12, assim... Bolsonaro. Aí, ó o brasileiro aí, ó. Ei, o povo brasileiro. Israel. É o povo brasileiro aí, toda essa glória. Então, se esse cara não consegue ter acesso a um smartphone, a um PC ou ao primo, então ele vai até os Correios, e nos Correios vai ter um totem, em que vai ter um auxiliar ali ganhando um cargo comissionado cabide de emprego que vai ajudar esse velho, decrépito, a fazer essa assinatura de contrato. Pronto, resolvemos o problema. A gente já acabou com o cartório no Brasil, cobrando uma taxa pequena, sei lá, R$ 10. Não resolve o problema? Mata o cartório, digitaliza a porra toda e tá na blockchain, irmão. É isso. Né? E acabamos o cartório. Nós acabamos com todos os tabelionatários, notas. Vai aparecer. Eu sei. Você trabalha no cartório. Você acha a sua função essencial. Eu sei, eu entendo. Eu entendo que você está pensando no seu bolso. Mas eu também estou pensando no meu. Então eu quero acabar com o seu emprego. É um conflito de interesses, amigo. Eu sei, é um conflito de interesses. É a minha vontade de não gastar dinheiro e a sua vontade de ganhar dinheiro. Infelizmente você está vencendo. E essa é a minha ideia, tá ligado? Vamos federalizar os cartórios aí e colocar tudo na blockchain. Obrigado pelos 10, ó. R$10,01. Pardo em um reino comum. Os nobres são duques, condessas, etc. No Macaquil só abrir um CNPJ para meter selo num papel que você será um chimpanzés mais ricos do país. Precisamente. E detém o monopólio do serviço, os cartórios.
Desde 1565, quando o primeiro tabelião do país começou a registrar documentos, os cartórios passaram a controlar nascimentos, propriedades, transações e até a vida e morte dos brasileiros. Mas ao invés de facilitar, essa estrutura parece ter sido Só que eu entendo o risco que é envolvido em fazer uma operação totalmente digital. Eu entendo os riscos. Eu entendo os riscos. Então, talvez. Olha a loucura que eu vou apresentar aqui pra vocês. E se, como uma forma de backup físico, o cartório federal imprimisse todos os documentos e armazenasse em algum lugar em Brasília, sabe? Num bunker, o grande bunker cartório nacional. Uma merda, assim, como backup. Só que, calma! Pra você ter esse backup, você tem que pagar. Você vai pagar um custo alto, sei lá, R$20, pela impressão e armazenagem desse documento. É isso. É isso, só isso. Você paga pra ter esse backup físico. Não é padrão, você paga. Pronto. Eu sei que não precisa, é blockchain, mas né? É isso. Pronto, resolvido. Sei lá, uma merda assim. Vamos pensar aqui. Eu confio na blockchain, mas né, é digital, ainda assim. desenhada para complicar. Enquanto outros países digitalizaram e modernizaram seus sistemas, aqui seguimos reféns de carimbos, papéis Sim. e do famoso reconhecimento de firma. O mais curioso é que há tecnologia disponível para mudar isso. Mas por que não mudamos? Lobby. Dinheiro. Money. É o dinheiro que pinga no colo do deputado pra ele barrar qualquer coisa. Da mesma forma que a Zona Franca de Manaus só existe por causa de lobby, essa merda só existe por causa de lobby, sabe? O Brasil, eu cheguei nessa conclusão durante a live que eu fiz, durante o news que eu fiz com o Ricardo Almeida, o Pedro Deirô, o Orlando e o André do Manual da Economia lá no MBL. Eu cheguei nessa conclusão. Os problemas econômicos do Brasil não são problemas econômicos. São problemas políticos. Todos os problemas econômicos do Brasil são problemas políticos, não são econômicos. É a economia do lobby. É tudo problema. É lobby, é interesse, é burocracia e a corrupção, pra caralho. Sabe? São todas barreiras artificiais. Todas barreiras artificiais. Então, sabe? Economia pura e simples resolveria todos os problemas do Brasil, sabe? É tecnocracia, como praticamente estou defendendo aqui. Exclua a política, exclui o lobby, exclui os grupos de interesse, foca só em economia. Economia acima de tudo e Deus acima de todos. Pronto, vamos tocar aqui na base econômica. Irmão, nossa, o Brasil, potência em 10 anos. Resolveu todos os problemas. Você ia destruir todas as barreiras artificiais, Você resolvia tudo, irmão. Sabe? Pra você executar um projeto desse, é só com Pinochet. Impossível executar um negócio desse dentro da democracia. Existe um mercado bilionário protegido por um lobby poderoso que atua para impedir qualquer mudança que ameace seus interesses. Quem realmente se beneficia desse modelo? Qual o verdadeiro impacto dessa burocracia? Meia dúzia de filho da p... usando o Windows 98! User underline 01010 tipo R$10. Tem um vídeo aqui falando de um russo que forjou ter nascido no Brasil para realizar espionagem. Ele Eu vi. alguns cartórios e outros para gerar esse registro. Preciso as blockchains. Com blockchain eu não ia conseguir fazer essa porra, cara. Eu não ia conseguir fazer. Mas né? Matos tipo R$10. Estudei junto com um piá, que é filho da mais alta casta de minha cidade. O cidadão hoje cursa direito e trabalha com papelada e servindo café num cartório de bairro. E ainda é orgulhoso esse cabaço. É a pessoa que escolhe a mediocridade. E é isso. É uma pessoa que escolhe ter uma vida medíocre. E eu realmente não entendo esse cara. Eu acho que eu falo que eu não tenho grandes ambições, mas, pô, só de estar trabalhando com o YouTube numa área extremamente arriscada já é uma grande ambição, tá ligado? Tipo, de não ficar no escritório servindo cafezinho num bagulho de contabilidade. Eu aceitei correr esse risco. E eu entendo quem não aceita correr esse risco. Eu entendo e respeito também. Mas ainda assim. Sério?
Progressão de carreira. Cafezinho, ser um servo num cartório. Cartório, tipo, cartório não produz porra nenhuma. Burocracia na economia e o mais importante, existe uma solução para acabar com esse monopólio? Olha, meu caro Thales, a solução é bem drástica. E envolve guilhotinas. Muitas 1 de guilhotinas. março de 1565. Nesse dia, enquanto a cidade do Rio de Janeiro estava sendo fundada, o primeiro tabelião do Brasil, Pero da Costa, iniciava a sua missão: registrar e autenticar os primeiros documentos da colônia portuguesa. Era o começo de uma história que se tornaria um dos maiores exemplos de burocracia do nosso país. Os cartórios rapidamente se espalharam pelo território brasileiro. Durante séculos, tudo precisava passar por eles: terras, propriedades, testamentos, nascimentos e mortes. O sistema era lento e ineficiente, mas com Pô, achei esse efeitinho que foi colocado nesse vídeo aqui lindo, tá ligado? Tá vendo que tem tem uma camada em cima do vídeo, no estilo de pintura e a transição de blur? Achei bonito pra caralho. Durante séculos, tudo precisava passar por eles: terras, propriedades, testamentos, nascimentos e mortes. O sistema era lento e ineficiente, mas cumpria seu papel no controle da administração colonial. Durante muito tempo, a Igreja Católica teve um papel fundamental nesse sistema. Os registros de batismo. Quem tá buscando uma cidadania aí pra tentar fugir do Brasil e morar na Europa, agradeço a Igreja Católica por ter tudo guardado. Casamentos e óbitos eram realizados pela Igreja. A partir de 1836, cada clérigo tinha, por lei, a obrigação de enviar semestralmente ao governo provincial mapas dos nascimentos, casamentos e óbitos de sua paróquia. No Brasil, a separação entre Igreja e Estado só veio com o surgimento da República, em 1889. Foi quando se formalizaram os cartórios de registro civil das pessoas naturais. Até então, os nascimentos, casamentos e óbitos eram registrados exclusivamente pelas paróquias. Quando a República foi estabelecida em 1889, muita coisa mudou no Brasil, menos os cartórios. Em vez de modernizar o sistema, o que aconteceu foi uma espécie de privatização oficial. Pera, A própria não vai me falar que os cartórios de hoje funcionam igualzinho 1800 e... Ai, cara. Porque tecnicamente é igual, a mesma coisa, só adicionou um computador ali. O cartório funciona exatamente da mesma forma de 1500. E como a gente segue a tradição portuguesa, então os cartórios do ano 1000, quando aquele país foi firmado, é a mesma merda. Funciona do mesmo jeito. A gente tem a mesma instituição há pelo menos 10 séculos. Só que tem um computador na frente do burocrata. É isso que mudou. É o Boss Steel, porra. Ah, e agora o carimbo é de plástico também. Porque até pouco tempo atrás o carimbo era de madeira. É isso que mudou. Constituição de 1988 O que você acha do seu país, né? estabeleceu que os serviços cartoriais seriam delegados a particulares. Se pá tem cartório aí de 400 anos. Eu não duvido. Eu não duvido que exista um cartório de 400 anos. Eu não duvido. Eu acredito que exista, inclusive. Eu tenho certeza que deve ter. No Rio ou na Bahia, deve ter um cartório de 400 anos. Por meio de concursos. O resultado foi que um pequeno grupo de tabeliães passou a concentrar poder e privilégios econômicos imensos. E assim chegamos ao século XX, quando os cartórios se transformaram em verdadeiros sinônimos de burocracia. Enquanto outros países digitalizavam. Tem um cartório aqui na minha rua de 1687. Tem cartório no Rio de Janeiro com 500 anos. Não, é impossível ter um cartório no Rio de Janeiro com 500 anos. Com 400, beleza. 500 não dá, porque tá no vídeo aqui que foi, sabe, não tem tempo ainda. E simplificavam seus serviços, o Brasil continuava preso ao papel, aos carimbos e às infinitas exigências de presença Tem cartório no Rio de Janeiro criado em 1500. Por favor, me acha o nome, eu quero ver. Eu acho o nome que eu vou pesquisar aqui pra ver. Fiquei curioso agora. física. O economista Kenneth Arrow diz que a confiança é o lubrificante. Primeiro ofício de... Pera. Por que eu não me surpreendo que não foi fechado? Primeiro ofício de notas do RJ. Funciona desde 1565. Desde... Meu Deus. Tá ali. Obviamente não é o mesmo prédio. Meu Deus. O primeiro ofício de notas, fundado em 1565, está funcionando até hoje.
Tem um site. Meu Deus do céu. Eu quero cometer um crime. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Impressionante. É porque não tem motivo pra esse lugar parar de funcionar, né? Você para pra pensar um pouquinho. Caralho, velho. Puta merda. Vamos lá. Essa daqui é a instituição de Estado mais antiga do Brasil? Porque todas as capitanias acabaram. As capitanias que surgiram antes desse ofício de notas acabou. Todas acabaram. Tem alguma cidade que é mais velha do que esse cartório. Cidade funcional. É Salvador, né? Eu não lembro qual que é a cidade mais antiga do Brasil. Cidade mais antiga do Brasil, São Vicente. São Vicente? São Vicente é a cidade mais antiga, fundada em 1532, por muito pouco. Mas, eu acho que a Câmara de Vereadores de São Vicente é de 1532. Ela é dali? Ela é? Eu não sei. Caralho. É bom pra deixar em perspectiva, tá ligado? Que esse cartório está ali, tipo... Pensa o seguinte. Esse cartório, ele existe há mais tempo que... todos os países da América, incluindo o Brasil. Esse cartório é mais velho que o Império Austro-Húngaro, Império Austríaco, Império Alemão. Eu tô falando que sobreviveu e morreu. Ele é mais... Por muito pouco, ele não é mais velho que o Império Otomano. Não é por muito pouco, é quase um século. Mas não. Que mais? Ele é mais velho que o Império... O Império Britânico surgiu e acabou, e esse cartório ainda está ali. É porque o Império Britânico, de fato, ele vai se formar ali com a criação do Reino Unido. Ele é mais velho que os próprios Estados Unidos. Que mais? É porque é fácil ser mais velho. É fácil ser mais velho que a Alemanha, porque a Alemanha, como a gente conhece, ela existe desde a década de 90. Pariu, cara. Tudo. Literalmente, ele é mais velho que tudo que aconteceu de 1560 e poucos até hoje. E ele está lá, firme e forte, resiliente, contra as mudanças do tempo, operando de forma similar, operando de forma exatamente igual operava no século XVI. Da economia, aumentando a eficiência e É mais velho que o Império Russo, reduzindo os custos de Não é mais velho que o Império Russo. É mais velho que o Império Russo? Não lembro. Mas, como você talvez já saiba, no Brasil nós não temos confiança. E como ela não pode ser comprada no mercado... O cartório... Vamos lá, tecnicalidade aqui. O cartório, ele é mais velho que Portugal. Porque não se esqueça, Portugal foi conquistado pela Espanha durante a União Ibérica. Então esse cartório, ele é mais velho que Portugal. Então, o governo ou instituições delegadas como cartórios ajudam a garantir essa segurança. Os cartórios existem justamente para reduzir a desconfiança entre as partes e tornar os processos mais simples e seguros. Porém, quando a intermediação deles custa mais do que os benefícios que oferecem, acabam fazendo o oposto. Em vez de facilitar, só deixam tudo mais caro e complicado para todo mundo. Esse cartório é mais velho que a invenção da bicicleta. Pior que é. Cara, eu ia fazer... Por pouco ele não é mais velho que a Reforma Protestante. Ou seja, esse cartório... Se esse cartório fosse um culto, ele teria quase o mesmo período de vida que a Reforma Protestante, por exemplo. E desde a colônia até o século XXI, segue praticamente tudo igual. Um exemplo que... Quando esse cartório foi fundado, Calvino estava vivo. Quando esse cartório foi fundado, a Itália passava pela Renascença. Quando esse cartório estava aberto, puta que pariu, esse cartório por um ano, ele não é contemporâneo a Michelangelo. Esse cartório é de... Ele é de 1565, Michelangelo morreu em 1564. Por um ano.
Um ano. Um ano. É. Cara. E ele funciona da mesma forma, tipo. Um ano. Todo brasileiro conhece é a compra Michelangelo escolheu morrer pra não ver esse cartório ser fundado no Rio de Janeiro. de um imóvel. O que deveria ser um momento de alegria vira uma maratona burocrática. São assinaturas, Esse cartório. Não é um flex em dizer que esse cartório foi fundado antes da América ser inteira explorada? Eu acho que a América do Norte não tinha sido explorada por inteiro ainda. Tipo, não tô falando nem se embrenhar no meio da mata, tô falando mapear a costa da América. Eu acho que a América do Norte não tinha sido. A parte norte do Alasca ali já não tinha sido. registros e mais registros. E claro, taxas altíssimas em cada etapa do processo. Se você não passou pela burocracia de comprar um imóvel, certamente você já teve que assinar um papel e provar que aquela assinatura é sua mesma. O famoso reconhecimento de firma. Esta merda é mais velha que o mapeamento do mundo. A primeira circunnavegação é de quando? Vamos ver aqui. Eu não lembro. A primeira. Ah, não. A primeira circunnavegação é de 1519. Ó, esse cartório é. Ó, esse cartório. Ele é mais novo do que a primeira vez que o ser humano deu a volta no planeta. É, isso. Nossa, pelo menos isso, né? Oh, beleza, a burocracia brasileira não é tão antiga. Papel e provar que aquela não Continuando. em vez de... Vamos voltar esse vídeo aqui, porque a gente já tá em outro lugar. Como você talvez já saiba, no Brasil nós não temos confiança. E como ela não pode ser comprada no mercado, então o governo ou instituições delegadas, como cartórios, ajudam a garantir essa segurança. Os cartórios existem justamente para reduzir a desconfiança entre as partes e tornar os processos mais simples e seguros. Porém, quando a intermediação deles custa mais do que os benefícios que oferecem, acabam fazendo o oposto. Em vez de facilitar, só deixam tudo mais caro e complicado para todo mundo. E desde a colônia até o século XXI, segue praticamente tudo igual. Um exemplo que todo brasileiro conhece é a compra de um imóvel. O que deveria ser um momento de alegria vira uma Para, velho. Para de falar que é praticamente igual. Isso daqui me dá uma depressão, cara. que todo brasileiro deixam tudo mais caro e complicado para todo mundo. E desde a colônia até o século XXI, segue praticamente tudo igual. Ai, cara. Puta merda. Um exemplo que todo brasileiro conhece é a compra de um imóvel. O que deveria ser um momento de alegria vira uma maratona E esse cartório é velho pra caralho e nunca viu o Palmeiras ganhar mundial, é impressionante. burocrática. São assinaturas, registros e mais registros. E claro, taxas altíssimas em cada etapa do processo. Se você não passou pela burocracia de comprar um imóvel, certamente você já teve que assinar um papel e provar que aquela assinatura é sua mesma. O famoso reconhecimento de firma. Mas por que é tão difícil mudar esse sistema? Em 2020, durante a pandemia, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tentou modernizar os cartórios com uma nova regulamentação, mas acabou recuando devido à pressão dos tabeliães, mantendo uma regra antiga que impede a livre. Sabe, como eu disse, o Brasil ele é um jogo de interesses maldito em que um pequeno grupelho ele foge de todo o resto do país. E como esse sempre é um pequeno grupo fudendo o restante da nação, todos os outros grupos fazem a mesma coisa. Ou seja, é uma briga para você arrancar o seu quinhão, para você pegar o seu pouquinho, essa miséria. Ó, como assim? Peraí. Sei lá, voltando pra Zona Franca de Manaus, o exemplo que o André deu no vídeo dele lá. Peraí. Estão tentando zerar imposto de videogame? Como assim? Peraí, o lobby de 500 empregos ali. Não. Vamos foder todo o Brasil inteiro, 200 milhões, por causa dos nossos 500 interessados aqui nessa migalhinha. Aqui o cartório. Como assim? Peraí. Querem simplificar o sistema e tirar o nosso dinheiro? Não. Vamos foder 200 milhões pros nossos, sei lá, 1000 tabelionários. Que proteger o nosso. É isso. É pra isso que é.
É isso, são milhares de grupos de interesse lutando pelo seu quinhão às custas de todos os demais. É um jogo de canalha, é um jogo de filho da puta. E é o jogo que tá dado, irmão. Se você, seu canalha que tá assistindo isso, se você está em um grupo de interesse, se você estivesse lá, você também ia estar fazendo a mesma coisa. Você estaria lutando pelo seu privilégio. Não há incentivo pra você lutar contra o seu privilégio. Você não vai ganhar porra nenhuma. Você só vai perder. Então você vai lutar com todas as armas que você tem pra manter os seus privilégios. É uma merda. É foda, bicho. Livre concorrência entre cartórios. Apesar dos serviços de todos os cartórios brasileiros... Yasmin, se você estiver assistindo esse vídeo aqui ou essa live, olha, uma dica boa pra você, fazer um vídeo bom pela primeira vez. Faz um vídeo sobre cartórios. É um tema interessante. estarem Sabe? Sobre grupos de interesse, sabe? Tipo... disponíveis nas plataformas digitais. Ou sobre lobby. Imagina um grande vídeo sobre lobby. Um vídeo de 1h40 sobre lobby, sabe? Vários exemplos de pequenos grupos de interesse lutando pelo seu quinhão. Puta vídeo. Eu não vou fazer ele. Aí, ó. A ideia tá de graça aí. O consumidor terá o seu direito à escolha negado e não poderá optar pelo cartório que ofereça o menor. Imagina falar da máfia das balsas, da máfia dos cartórios, da máfia da Zona Franca de Manaus, da máfia de tudo, irmão. Pô, dá pra fazer um grande vídeo. O Brasil está na merda por causa desses milhares de grupos. E tipo, vai ser um vídeo de 1h40, você chegar no final e falar, esse daqui é só um pequeno pedaço que eu resolvi fazer, porque eu achei os piores. Menor preço. É como se você fosse obrigado a... Eu garanto, há uma utilidade pública maior num vídeo desse do que fofoca de subcelebridade. comprar pão apenas na padaria do seu bairro, mesmo existindo outras mais baratas na cidade. O mais absurdo é que isso acontece 37 anos depois da invenção da internet, mesmo com pão apenas na padaria do seu bairro, mesmo existindo outras mais baratas na cidade. O mais absurdo é que isso acontece 37 anos depois da invenção da internet, mesmo com toda a tecnologia disponível hoje, o CNJ impede que uma plataforma digital promova livre concorrência entre cartórios em nível nacional. Segundo Marcelo Campos, para o CNJ, não importa se o meio digital não tem fronteiras. O que realmente importa é manter, fortalecer e ampliar a fonte de renda dos que se intitulam monopolistas da confiança. Mesmo que isso implique em recriar artificialmente nos meios digitais limitações que poderiam ficar restritas ao mundo físico. Isso daqui é a cara do seu país. O que representa o Brasil é essa frase. Mesmo que isso implique em recriar artificialmente nos meios digitais limitações que poderiam ficar restritas ao mundo físico. Isso daqui é o que resume o porquê o Brasil vai continuar nesse buraco. Repito. Os problemas econômicos do Brasil não são econômicos. Eles são problemas políticos. Só. Remova o lobby, remova o político, remova o interesse espúrio da equação, deixa a economia rolar, inclusive remova os subsídios, remova os incentivos, remova os impostos, vamos ajudar. E as coisas começam a se reorganizar. Ai, vai ter desemprego, ai, vai ter... Terapia de choque. Detalhe, eu não estou nem falando que o Estado vai intervir para ajudar, não, ele só... remova aí esse monte de barreira artificial que a economia simplesmente ela vai se autorregular. É assim que as coisas funcionam. Mas não, isso não vai acontecer. O resultado é um sistema que... destrua a Constituição de 88, destrua o Código Penal e destrua o Código Tributário Brasileiro. Destrua tudo e resete, vamos começar do zero. Deu, caralho. Do zero. Beneficia poucos e prejudica muitos. O modelo atual permite ganhos exorbitantes a alguns titulares de cartórios, enquanto boa parte das serventias é deficitária. O impacto disso na economia é gigantesco. O governo federal está empenhado em destravar um mercado com potencial para elevar o estoque de crédito na economia dos atuais 4,5 trilhões de reais para 10 trilhões. Mas para isso acontecer surge um questionamento importante. Exigir territorialidade no meio digital não é um claro desrespeito à livre concorrência? Além disso, obrigar consumidores a depender apenas do cartório de seus municípios não é um claro abuso do poder regulatório? Segundo Matheus Leitão, da Veja, embora a modernização trazida pela Lei 14.382 de 2022 seja um anseio de todo cidadão e empresário, em função de tempo e dinheiro despendidos com diversos atos e transações,
Cartorários mais ricos ainda tentam reverter a tendência e fazer uma espécie de reserva de mercado para garantir obrigatoriedades e custos que estão sendo derrubados ou relativizados a cada decisão do CNJ. O poder do lobby dos cartórios é impressionante. Como explica a Folha de São Paulo, é como se os bancos se unissem e fizessem lobby no Congresso para proibir o internet banking, obrigando-nos a voltar às agências. Pior É que é. exatamente isso que o lobby dos cartórios e tabelionatos faz. Para ter uma ideia do que está em jogo, a renda média de Você tem noção que é um lobby maldito? Não é como se... Tipo, eles não produzem nada. Tipo, é zero, é só custo. É só custo Brasil que eles produzem. Eles se... Vamos lá, vamos pegar o exemplo da indústria mais maldita do Brasil. Nem a Zona Franca, a indústria automobilística. No fim do dia, eles estão empregando meia dúzia de operários, gerando algum tipo de movimentação econômica com suas fornecedoras locais de pequenas besteirinhas que eles não importaram, e colocam um carro na rua que vai ser vendido. Até a bosta da indústria automobilística gera mais valor do que a merda dos cartórios e tabelionatos. Eles não geram nada. Nada. Por favor, ache valor. Eu quero que alguém que trabalha em cartório aí ache valor no trabalho dele, além dele ganhar o dinheiro dele. Só. Tipo, porque beleza, eu entendo, você tá ganhando dinheiro, bastante dinheiro. Mas, tipo, o seu trabalho não tem valor nenhum. O seu trabalho pode ser substituído por blockchain. Assim, você fica desempregado, você vai fazer alguma coisa. um titular de cartório ultrapassa os 100 mil mensais. Por isso, mobilizam um poderoso lobby e sustentam diversos políticos pelo Tinta no papel, é isso. país. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Folha de São Paulo. O estudo O Custo da Burocracia no Imóvel constata que o excesso de burocracia para a construção e aquisição da casa própria no Brasil aumenta em até 12%. Não é imposto. Não é custo real. Não é nem imposto. 12% é burocracia. Eu sei. Já trabalhei em imobiliária. É uma merda. Comprar a casa é um pesadelo. Comprar a casa no Brasil é um pesadelo. Vender uma casa no Brasil é um pesadelo. Ter uma casa no Brasil é um pesadelo. Alugar uma casa no Brasil é um pesadelo. Morar no Brasil é o quê? É um pesadelo. O valor final do imóvel para o proprietário. Assinatura digital substitui 90% do serviço do cartório. É. Isso equivale a 18 bilhões de reais por ano. Claro que nem tudo é culpa dos cartórios. Parte da culpa recai sobre outro agente bem burocrático e insuportávelzinho, as prefeituras. Mas esse é um assunto para outro vídeo. E não é só de burocracia que vivem os cartórios. O imposto sobre transmissão de bens imóveis. Eu tava falando antes de começar a gravar que eu já tô começando a ficar estafado de discussões que envolvem derrubar uma lei, derrubar um imposto específico. Sabe, a gente tava falando sobre a lei da homofobia, que ela foi equiparada ao racismo. Eu sei que vocês estão pensando, vocês vão me xingar, eu não tô nem aí. Por que essa merda existe, tipo, sendo que a gente já tem uma lei que trata de agressão física, agressão verbal, calúnia, difamação? Homofobia? Essa merda é lei? Pra quê? Aí, tipo, não, vamos derrubar essa lei. Nossa, uau, uma lei que é um problema. A gente tem outras dezenas de leis que não precisava existir, porque já existe outra que cobre aquela questão. Só existe pra, sei lá, afagar o ego de algum filho da puta burocrata e alguma ONG de merda que tá recebendo dinheiro estrangeiro pra tocar esse tipo de agenda maldita no Brasil. Bom, lutar contra essas leis pequenas, eu acho que é sabe, eu acho que... beleza, eu entendo o valor, mas eu já tô cansado. Eu tô cansado desse hospício. Eu acho que a gente precisa da terapia de choque, não só na economia. A gente precisa acabar com a Constituição de 88, começar a fazer uma nova, de algum jeito, que não tenha muita interferência. A gente precisa resetar o Código Penal. A gente tem que descartar essa bosta que a gente tem hoje e fazer um novo. Ultra punitivo, inclusive. E resetar do nosso Código Tributário e resetar a economia. É isso. É uma grande terapia de choque em escala nacional. Porque, cara, o Brasil é insustentável.
O Brasil é insustentável. Eu sei que isso é muito mais difícil do que você derrubar uma singela lei, mas eu acho que os termos os termos têm que ser esses. A gente tem que tratar disso. A gente tem que focar os nossos esforços nisso, sabe? É a grande terapia de choque, um reset do Brasil. Que não tem outra coisa. Não, meio que eu não acho que um paliativo vai resolver porra nenhuma. No meio disso tudo, tem muita confusão e irregularidade. É, o Código de Processo Penal. Puta que pariu, é tanta merda. É que o meu foco é economia, né? Mas sabe, a gente precisa de um grande salto para frente. No Brasil, para conseguir documentos e registros de cartório pela internet, as pessoas são obrigadas a passar por algumas associações privadas. Ou seja, não dá para acessar direto, tem sempre um intermediário no meio cobrando taxas. Essas associações dizem que não têm fins lucrativos, mas faturam milhões sem nenhum controle. O pior é que nem os próprios cartórios podem oferecer esses serviços diretamente, porque foram proibidos. Segundo matéria do Conselho Federal de Economia, associações sem fins lucrativos de cartorários poderiam explorar economicamente o sistema cartorial, aumentando o custo dos serviços. Isso ficou ainda pior depois que uma lei aprovou essa intermediação, fazendo todo mundo pagar mais caro. A desculpa era que isso ajudaria o Brasil a subir no ranking Doing Business do Banco Mundial, mas esse ranking nem existe mais porque foi descoberto que ele tinha manipulação de dados. Ou seja, o argumento não faz sentido, mas o modelo continua beneficiando um grupo pequeno que já domina o setor. Agora, esse assunto Não pode ter pena maior de 40 anos porque a bosta da Constituição diz que não haverá prisão perpétua. Por exemplo, o Marcinho VP, o pai do Oro, ele vai ser da cadeia pela porta da frente. É isso aí, pô. O Marcinho VP vai sair da cadeia pela porta da frente logo, logo. E aí? Ele vai sair da cadeia pela porta da frente e vai sumir. A gente sabe que isso vai acontecer. Ele vai... Nunca mais vai achar esse cara. está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Muita gente questiona se isso é mesmo legal. Afinal, associações de juízes não julgam processos e associações de policiais não investigam crimes. Então, por que as associações dos cartórios podem cobrar taxas e controlar um serviço que deveria ser público? No fim, a grande pergunta é: será que esse acesso aos registros tem que ser um direito dos brasileiros ou um negócio milionário para poucos? No meio disso tudo ainda tem muito problema. Os riscos com os nossos dados pessoais também são preocupantes. Uma das centrais já vazou dados pessoais de 1 milhão de pessoas, inclusive crianças. Isso é preocupante porque essas centrais concentram informações sensíveis com toda a biometria e todos os cartões de assinaturas dos brasileiros. Um caso envolvendo um banco público mostra a dimensão do problema. Em 2015, a Caixa Econômica Federal contratou sem licitação o envio de 108 mil documentos para cartório. Sem licitação, pois a Caixa não poderia mandar documentos diretamente aos cartórios paulistas, mesmo se quisesse. Estima-se que, de 2015 a 2020, isso gerou uma despesa de 30 milhões de reais em desfavor da Caixa Econômica Federal, sem contar a enorme base de dados pessoais amealhada nessa operação. 4 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade propostas perante o STF, tratam do tema. Em alguns estados, o serviço é prestado exclusivamente por uma única empresa. O monopólio foi imposto por decisão judicial. E isso significa que em certas regiões do país os cartórios são obrigados a usar um único fornecedor de serviços digitais, mesmo que existam opções mais baratas ou eficientes. Base de dados que não se comunicam entre algumas autarquias, contratos que rodam por dias, imposição de deslocamentos excessivos, falta da... Sabe que é impressionante como o Brasil é maldito, né, cara? Por exemplo, vamos tocar a reforma total aqui. Vamos acabar com o funcionalismo público e acabar com a estabilidade. Legal. Mas, obviamente, vai ter um jabuti ali. Não, funções críticas vai ter estabilidade sim. Legal. Só de falar isso, a gente sabe que o burocrata brasileiro não vai ter nenhum tipo de pudor em criar funções que são protegidas para os seus amigos. Ou lobby interno. Tipo, eles não vão ter valor nenhum. Eles não temos uma classe de burocratas valorosos. Não, é só vagabundo. É só vagabundo que tá tentando arrancar sua vantagem. Então por isso que a mentalidade liberal não funciona nesse país. Não há confiança, não há honra, não há decência no povo brasileiro. O povo brasileiro é bestial. Do mais pobre
É o mais rico. E aí? Ai, confiança, uma sociedade de confiança anglo-saxã. Essa merda não existe aqui. É uma sociedade de desconfiança, em que um tá colocando a faca na garganta do outro. Da devida acessibilidade aos registros Low Trust Society. em algumas regiões e custos para o cidadão desconectados da qualidade do serviço prestado. É um sistema que parece desenhado para dificultar a vida do cidadão. Tá, mas tem alguma luz no fim do túnel? Afinal, vivemos num mundo onde fazer uma transferência de dinheiro é Não há liberalismo em um país tribalista. O Brasil não. O Brasil é um país que não comporta liberalismo. E sabe, o liberalismo ele não é um negócio tão difícil, tão complexo assim, sabe? Ele não é. Ele é bem simples, pra falar a verdade. Ele é limitação dos poderes do Estado, em sua essência mais básica. Tipo, capitalismo, negócio, blá blá blá. O liberalismo surge antes dos países se tornarem democracias e terem constituição. A gente tem uma democracia, a gente tem uma constituição, não tem liberalismo, a gente tem um caos completo. Nada funciona nesse país. Não é um país que funciona. A gente importou um monte de ideia que não funciona aqui. Um monte de ideia que não funciona nesse país. E a gente tenta emplacar elas e fazer funcionar. Pô, eu era tão mongol, eu achava que, anos atrás, eu achava que simplesmente importar conceitos americanos aqui pro Brasil ia funcionar na nossa realidade abissal. Era só importar, tipo, não, vamos trazer um monte de coisa que funcionou na América pra tentar aplicar aqui. Não funciona. Eu tive essa elucidação alguns anos atrás, tipo, não dá. A gente importou muita coisa, tudo deu errado. Então a gente vai importar o que deu certo lá, vai trazer pra cá, vai dar errado também. A última importação de ideias, a gente importou da Europa. Social-democracia. Deu certo no Brasil? Não deu certo na Europa, porra! Olha o resultado que a gente tá vivendo agora. Não, agora vamos importar de novo. É a segunda vez que a gente vai tentar. Vamos importar ideias americanas. A gente já tentou uma vez. República Velha. Deu merda. Vamos tentar agora, na Sétima República. Vamos importar ideias de lá. Aplicar aqui. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vai dar merda. Não funciona. Vivemos em um país tribal, sabe? Então, coisas muito complexas, muito além de patrimonialismo, não funciona aqui. Então... O que mais deu certo no Brasil foi a monarquia com poder moderador. Isso foi o que mais deu certo no Brasil. É um cara com muito poder. Isso é o que mais... chegou mais perto de dar certo no Brasil. O que chegou mais perto de dar certo no Brasil foi uma monarquia com poder moderador. Esse é um país que não funciona sem rei. E eu acho que havia muita complexidade ainda com o parlamento. Acho que um parlamento é um problema. Pessoalmente, eu acho que o parlamento no Brasil é um problema. A gente precisava de um rei. E o rei designa seus ministros designam seus secretários e vai descendo a escala de poder até chegar no cidadão, sabe? E vamos fazer as coisas funcionarem. É a única forma. Não tem outro jeito de funcionar. É tão simples quanto enviar uma mensagem no WhatsApp, pagar um café com um toque no celular ou até dividir a conta do jantar com um clique. Então, por que continuar? Se muito municipalismo. Eu entendo a ideia do pessoal que é municipalista, eles adoram municipalismo. Eu vou mandar real. Tirando grandes cidades, tipo, sei lá, as grandes metrópoles, cidades com mais de 1 milhão de habitantes ou cidades com mais de 500 mil habitantes, imagina uma cidade no modelo municipalista, uma cidadezinha de 30 mil. Você tem um coroné ali naquela porra. Sabe? Já tem hoje. Esse cara que hoje já é um coroné, ele ia ter muito mais poderes dentro do municipalismo. Tipo... puta merda, cara. Puta merda. Beleza. Não rolaria. A gente não ia ter o problema das decisões do cara que mora no Amapá me afetando aqui. Porque o parlamento, a unidade federativa, o Estado federal seria muito fraco. Então. Então, quem mora naquela cidadezinha de merda de 30 mil habitantes ia se fuder lá. Eu não ia me fuder com os problemas deles. Então, sabe, eu só ia jogar o problema pra
que pariu. No final é melhor do que o que a gente vive hoje. Essa política maldita do açaí com cuscuz. É. Então, eu acho, pessoalmente, que uma confederação seria o ideal. Não pro desenvolvimento do Brasil. Foda-se o Brasil. Foda-se o desenvolvimento do Brasil como nação inteira. Eu já meio que não acho que isso não tem como dar certo. É muito desconjuntado, muito problema acumulado durante séculos. Talvez uma confederação, se o Brasil se transicionasse de uma federação para uma confederação, em que política externa é tocada pelo governo federal e todo o resto é resolvido internamente pelos estados. E haveriam estados que iam se fuder? Haveriam. Por exemplo, Acre. O Acre se fudeu. O Amapá não. O Amapá achou petróleo. Então eles iam explorar aquele petróleo, eles iriam enriquecer e tá tudo bem. Olha que legal. Funciona pra mim? Vocês fariam esse acordo? Eu faria. Bom pra eles. Aqui no Paraná a gente já tem um misto de indústria e agro. São Paulo ia ter indústria e agro, mas muito mais indústria, sabe? E vamos operando. Estados competindo entre si, sabe? Mas óbvio, estados competindo, mas não haveriam barreiras alfandegárias entre esses estados. Então, no fim, é o melhor de dois mundos. Cada um faz o que quer, faz o que for melhor pra si. Não tem um governo federal fudendo eles ali. E também não tem a p dos políticos de merda desses estados me fudendo. Olha que legal. Então, a p do Senado Federal controlado pelo Norte e Nordeste não iria me afetar tão brutalmente como me afeta hoje. Aí você pergunta, isso é uma solução? Não, é literalmente jogar os problemas dos outros no colo deles e a gente se resolve internamente aqui no Paraná. E cada um no seu estado. E, sei lá, eu acho que é um caminho que poderia ser seguido. Isso a gente não tentou. Isso é algo que a gente ia importar. A gente não tentou confederação aqui ainda. Não tentamos. Mas o que ia acontecer? A gente sabe o que ia acontecer. Vamos lá. O problema é que eu acabei de descrever para vocês, esse municipalismo, que pequenos coroné iam tomar o controle da sua cidade, a gente veria a nível estadual. Foi isso a República Velha, cara. A gente teria ditadores se estabelecendo, tendo um poder hegemônico em estados inteiros. Eles teriam controles de estados inteiros. Borges de Medeiros, Rio Grande do Sul, no início da República. Cara, você tá vendo que o país maldito que a gente vive não tem solução? Porque tudo, no final, o pior sempre vai tirar vantagem de todos os otários que acham que isso daqui é um lugar sério. Porra, mano. Complicado. Continuamos presos a esse sistema. Porque no Brasil, se você não espera o pior, você é ingênuo e otário. Hoje, do ponto de vista tecnológico, os cartórios parecem estar presos no passado. É uma questão cultural, é uma questão que só pode ser resolvida reeducando o povo brasileiro. Talvez nem reeducando para tornar ele um ângulo ou um teutão. Não! É só para tentar remover o que há de pior no espírito do brasileiro. Talvez, se a gente conseguir. E mantém a nossa herança lusitana e com influência africana, indígena e de imigrantes europeus. Não tem problema, pode manter tudo isso. A gente só tem que remover o que faz o brasileiro ser um bostileiro. Remove o bostileirismo, remove o macaquismo do Brasil e sobra só um brasileiro funcional, sabe? As nossas melhores qualidades. A gente tem que remover o mundo cão. A gente tem que remover do brasileiro esse espírito porco. Esse espírito porco aí, ó. A gente precisa remover. A gente tem que tornar. É isso. A gente tem que tomar. A gente tem que tornar a gente tem que transformar o Bruce Fields em um Antônio. A gente tem que transformar a Kathleen em Teresa. Ó, sabe? É isso. A gente tem que resetar esse povo. Olha que legal. Sabe? Não é... É muito difícil. Vai ser muito difícil. Quando você precisa de uma certidão... O Walt Disney Fabrício.
Make Bossa Nova great again. Que está em outro estado, em vez de conseguir isso pela internet em minutos, Wellington num Joel. precisa esperar dias. É como se cada cartório fosse uma ilha isolada, Um carimbo, Carlos. sem se comunicar. Total Jaqueline Destruction. Bananilson Farofa se tornou José. Sabe? Você vê que só na mudança de nome já há uma civilidade adicionada? Comunicar com os outros. Além disso, muitas vezes você precisa se deslocar pessoalmente ao cartório, mesmo quando o serviço poderia ser feito online, e ainda paga caro por um A Caroline se tornou Jéssica. serviço que deveria ser mais simples e eficiente. Transferir O Neymar se torna Augusto. O Wellington virou Fernando. Olha aí, ó. um imóvel levaria poucos dias e não semanas ou até meses. Para cada um de nós pode parecer pouca coisa, porque E tudo isso começou com cartório, né? Caralho, esse país maldito. o cartório, mesmo Ok, que eu até me perdi. Qual a solução? Estamos tratando de soluções, múltiplas soluções aqui. hoje, do ponto de vista tecnológico, os cartórios parecem estar presos no passado. Quando você precisa de uma certidão que está em outro estado, em vez de conseguir isso pela internet em minutos, precisa esperar dias. É como se cada cartório fosse uma ilha isolada, Não tem que meter ele em quem defende essa porra. Escaneia e manda essa bosta, filhos da... Não vou ter que colocar no motoboy, mandava... sem se comunicar com os outros. Além disso, muitas vezes você precisa Cartório é uma bosta porque ele lembra a raiz do passado mal desse país maldito. se deslocar pessoalmente ao cartório, mesmo A gente saiu de cartório pra transformar o Brasil em um sacro império romano-português. É. Sacro Império Romano-Lusitano. É isso, a gente precisa fazer isso, essa transição. A República Federativa do Bostil tem que ser transformada em Sacro Império Romano-Lusitano. Não soa belo pra vocês? Não soa grandioso? Pra mim soa. Eu acho isso uma transição muito boa. o serviço poderia ser feito online, e ainda paga caro por um serviço que deveria ser mais simples e eficiente. Transferir um imóvel levaria Desgotil para uma confederação lusa. poucos dias e não semanas ou até meses. A Grande Lusitânia. A terceira Roma, de fato. Pau no c... desse monte de russo larper do caralho. Transferir um imóvel Uma sociedade... O Brasil se resolve transformando o bostileiro em um luso-prussiano. levaria poucos dias. Catolicismo português, a ética de trabalho prussiana. Irmão, nossa, virou perfeitinho. Eu acabei de cancelar a minha inscrição no Cone Sul. O luso-prussiano soa o IDH número 1. É isso, IDH 1, o luso-prussiano. Dias e não semanas ou até meses. Para cada um de nós pode parecer pouca coisa porque compramos Make Brazil great once. e vendemos imóveis poucas vezes na vida, mas o custo agregado das transações de toda a sociedade é alto. A digitalização também ajudaria o mercado de crédito. Com registros públicos digitais facilmente verificáveis, Ah, o que eu faço com os fãs de Pindorama? Irmão, falou de Pindorama perto de mim, eu só tenho uma solução. Enquanto a gente tá aqui, completamente alucinado e descolado da realidade, imaginando um sacro império luso brasileiro, os nossos inimigos estão aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Os nossos inimigos estão assim das ideias, ó. Na escola eu aprendi que quem descobriu a América foi um cara chamado Cristóvão Colombo. E se ele tivesse vivo, eu faria questão de mandar ele pra casa do cara, assassino, estuprador, sanguessuga, mercenário. A Biayala é o nome desse continente, dado pelos povos originários. É Maia seu calendário, é Guarani seu vocabulário. Mapuche, Inca, Azteca e Yanomami, cada povo aqui será lembrado. Resistência, ancestralidade, que se lembre da luta apesar da dor. A culpa cristã por existir é herança de colonizador, é que nem a King escreveu. A Europa é um continente tão egocêntrico que a palavra europeu começa com eu e termina com eu.
caralho! Pedrada! Começa com... Europa é tão egocêntrico, começa com eu e termina com... Eu. Genial. Roubaram nosso ouro, nossa comida. Não. Portugal... O Brasil era um território de Portugal. O ouro... Como que você rouba... Vamos lá, imagina o seguinte. Eu, aqui do Paraná, faço negócios... Eu tenho uma mineradora que opera em Sergipe. Paraná, uma empresa paranaense, está operando mineração em Sergipe. Eu estou roubando os minérios de Sergipe? Não. Porque não faz sentido. Estamos no mesmo país. Brasil era Portugal. Estado do Brasil. Sabe? Provavelmente se o Brasil se fragmentar em 1000 unidades federativas, tá ligado? Sul é meu país, Cone Sul, alguma merda, vai ter, sei lá, um mineiro falando: nossa, aquela empresa, o pessoal do Cone Sul roubou o meu ouro. Alguma bosta assim, tá ligado? Porque essa é a conexão lógica que esse povo faz, mano. Não faz sentido, isso é muito retardado. Roubaram nosso ouro, nossa comida e ainda estão lambendo o prato. Prefiro meus vira-lata caramelo. Eles não estão lambendo prato, não, mano. O Tuguinha tá fudido lá, na verdade. Eles estão cheios de Mohamed lá, fazendo coisas que não gostaria que acontecesse. Deixa pros franceses os ratos e sem síndrome de vira-lata pra América do Norte, que de cultura tem McDonald's e meia dúzia de diva pop. No nosso sangue corre samba, funk, bossa e hip hop. Funk, um ritmo criado na América. Hip hop, um ritmo criado nos Estados Unidos. E ela fala, tipo... Prefiro meus vira-lata caramelo, deixa pros franceses os ratos e sem síndrome de vira-lata pra América do Norte, que de cultura tem McDonald's e meia dúzia de diva pop. Mas você tá aí, consumindo funk e hip hop. Essa menina, ela não... Tadinha, ela pensa em estrofes, como o cérebro dela opera em estrofes, ela não consegue fazer conexão entre as duas camadas do texto, porque ela escreveu uma letra criticando os americanos aqui, e ela deixa isolado. Aí no próximo, ela tá falando que o nosso sangue corre samba, funk e hip hop. Ela não fez a conexão de que funk e hip hop são são gêneros musicais criados na América do Norte. Ela não conseguiu, tadinha. Outra, ela tá usando uma língua europeia. Porque, caso ela não saiba, o português é uma língua europeia. Ela deriva do latim romano. E o latim deriva do etrusco. Então, tipo, a vida dela gira em torno de Europa. A ancestralidade dela é europeia. Saca? Então... Mas ela fica larpando de Wakanda. Tadinha. Eu sinto pena dessa galera, mano. É uma copada que... Puta. No nosso sangue corre samba, funk, Filha, você é parda, mano. Para, pô. Que patético. bossa e hip hop. Nossa verdade não cabe na tela, nem em dancinha de TikTok. Estranho? Estranho pra mim é sentir orgulho de ser de um continente que nem toma banho. Que por ganhar em euro, por ser branco, tem a pachorra de se achar melhor. Provavelmente o seu pai é branco. Eu tô vendo a tua cor, você é mais clara do que eu. Para, Nen. Para, que vergonha, tadinha. Que se foda sua culinária gourmet, prefiro o arroz e feijão da minha avó, que foi outra vítima Arroz e feijão? da catequização. Cara, eu queria muito que a avó dela, católica, que vai pra missa, ela vai na novena na quarta, ela reza o rosário todo dia de manhã e vai pra igreja no domingo cedinho. Paga o dízimo certinho. Desde que ela nasceu, ouvindo a p da neta falando que ela é uma vítima da catequização. Eu queria muito que a avó dela escutasse essa p. Tá ligado? Queria muito, velho. Arroz veio da Ásia, o feijão da América Central. Tadinha, né? Tadinha. Mas relaxa, não tenho nada contra cristão. Eu não sou mais da igreja, mas te faço uma oração. Vai tirando agora desse povo todo espírito de colonização. Pindorama é o nome dessa terra. Não tô afim de camala, no meu sangue corre Carolina Maria. Carolina? Maria? Tá. Marielle Teresa de Benguela, pátria amada, estupenda. Esse é o legado, que se acabe a ordem dos homens e empiece ele matriarcado. Ela meteu outra língua latina, europeia, pra mostrar que ela é muito... Tá, velho. Estuprada, esse é o legado, que se acabe a ordem dos homens e empiece ele matriarcado.
Não entendeu nada? Olha Não. só que ironia. Na escola a gente tem um monte de aula de inglês, mas não tem uma aula de Libras, que é a nossa segunda língua. Ou Não, não é não. deveria. Nossas Não. guerras foram por independência. Não, filha. Não. Não vou usar Libras. Não preciso. É isso. E todo país desse continente passou por ditadura, mas tráfico de drogas, chacina e tortura não era pra estar na nossa conta. Foi herança de uma cultura genocida. Que nenhuma história apagada seja esquecida. Que nosso povo se una, Se a história foi apagada, ela já foi esquecida. Porque ela foi apagada, não tem como lembrar de uma história que você não consegue ter acesso, tá ligado? É assim que funciona a historiografia. esse sistema e vejamos a revolução acontecer em vida. Vai acontecer quando entendemos que a Amazônia é nossa e precisa ser preservada. Quando entendemos que nossa comida precisa alimentar o nosso povo e não ser exportada. Quando nossa cultura ser de plantio e se acabarem as queimadas. Quando Boa, isso. Vamos destruir a única indústria que tá funcionando no país. entendemos que se a cultura de morte foi construída, ela também pode ser derrubada. Que empiece la revolução de la terra del fuego e queime a chama de Abiyala e se torne um só o nosso povo. Lado de baixo do mapa é o Brasil é a América Latina. Nós vira a terra de ponta cabeça, mas nenhum europeu nunca mais olha a gente de cima. Mas se aparecer um gringo fazendo... ela vai atrás. Continuando. Uma instituição financeira pode ter mais segurança em aceitar uma propriedade como garantia. Daí ela vai chegar pras amigas. Ai, amiga, fiquei com um gringo. Bem-vindo. O Brasil é putaria. Isso sem falar no ganho para todas as transações com assinatura digital e o fim do ritual arcaico de ter que ir e voltar de cartórios para reconhecer firma. Com a tecnologia que temos hoje, todos os cartórios poderiam... Não, essa daqui, mano, nossa senhora, essa daqui tá palmitando. Ela nunca ficou com um negão na vida dela. Nunca chegou perto. É só namorado branco. estar conectados em uma rede digital segura. Porque é padrão da comunidade do Black TT. O Black Twitter é regra. Faz parte do movimento negro, tem um namorado branco. Ou uma namorada branca. É de lei. De lei. E quando tem um namorado negro, de etnia similar, mas daí é só videozinho Wakanda Forever, Amor Afro, Viva África, uma bosta, é muito cafona, tá ligado? E quando eles terminam, cada um vai pro seu canto e arruma um namorado branco. Seria como ter um grande cartório nacional online, onde todos os... Tipo, o Black TT é igual os nazistas, que tem uma namorada branca ou latina. É uma namorada negra, latina ou asiática. Nunca, o nazista nunca tem uma namorada da etnia dele, é sempre de outra. O Black TT é a mesma coisa, nunca tem um relacionamento na mesma etnia, é sempre de outra. Documentos poderiam ser acessados de qualquer lugar do país. Certa vez eu presenciei alguém próximo a mim ter que esperar 5 dias até a certidão de nascimento vir de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. A evolução não é... Renato, quando eu estava na faculdade de Direito, bastava falar um A contra os cartórios e juntava uma galera para discordar e dizer que os cartórios são importantes e devem continuar como estão. E óbvio, muitos deles vão prestar por concurso para se tornar tabelião. E obviamente não vão passar e terão que ir a pé nos cartórios buscar os documentos. Eu concordo com uma nova Constituição Federal, mas não serão esses os constituintes e essa ideia me assusta um pouco. Não necessariamente, né, cara? Por exemplo... A primeira Constituição do Brasil ela foi simplesmente outorgada. A segunda Constituição do Brasil, idem. Beleza, teve um debate no parlamento, mas a quarta Constituição brasileira também ela foi canetada e socada a goela abaixo. A quinta também. Então, a gente não precisa seguir o rito de 88, bicho. E definitivamente a gente não precisa seguir o rito de 88. Nova Constituição, novo rito, tudo novo. Só Neg tipou R$14. Pardo, reparou que países com alta confiança como o da Europa e Japão usam cash e Bitcoin, enquanto o Bochil e a China usam meios digitais ou outros meios de maior controle? 2 países de ovelhas. É 2 países ridículos que não são países de verdade. Então, tipo, uma sociedade de baixa confiança... Só que no caso chinês, a sociedade chinesa, ela é extremamente submissa ao Estado. Extremamente. É desincentivado, você não quebra regras na China, que senão você vai ser ostracizado pela sociedade. Então, lá é só o controle socialista, é uma ditadura. Aqui no Brasil, não, ninguém confia em ninguém. Aqui, realmente, você não confia em ninguém. Iniciativa Tupi-Guantánamo tipou R$10. Obrigado. Saudações. Para o fundador, precisa que façamos uma utilidade pública suave? Temos passagens ao Tocantins sobrando.
Comente aí, chat. 1 para Tocantins, 2 para Buquelandia. É os guri. Buquelandia, é os guri. Eu iria pro Tocantins. Eu não moraria em El Salvador, não, cara. Porra, nossa. De boaça, não moraria em El Salvador. É um shithole ainda. Só é seguro, mas é um shithole. Jack Chan da Pardosfera tipou R$10. Pardo, tu já viu os impostos envolvidos desde o início de uma obra de um prédio residencial até o final? Até o Já. jato do esgoto querem grotesco. um pedaço da mamata. Sai daqui, sai. Sai, ela mandou a SWAT. Cara, tudo nesse país, esse país, todos os incentivos do Brasil são no sentido de te desincentivar a produzir qualquer coisa, cara. Todos os incentivos nesse país existem pra você virar um parasita de rentista. É pra você virar um rentista. Por que você vai investir? Vira rentista, foda. Deixa o teu dinheiro rendendo. Na bolsa já é arriscado, mas, sabe? A vida no Brasil é pra você virar rentista. Não, meu switch é bloqueadinho. Nunca vou desbloquear ele. Valeu, Minas. O país tipou R$10,02. Atualmente, um pajé está a um banho de ser um brasileiro. Ó, posso contar uma história de terror aqui pra vocês? Nesse momento, 65% da população indiana ainda não está na internet. Isso significa que os melhores indianos é que estão na internet. Deixa isso assentar na sua cabeça. Não é só possível, ela é necessária. Mas, segundo a Folha de São Paulo, é claro que nem todo mundo fica feliz com isso. Cartórios temem que essa digitalização, centralização e disponibilização da informação que eles hoje possuem seria o início de seu fim. Tabeliães também perderiam muitas das suas prerrogativas. Ninguém gosta de abrir mão de privilégios. Não. Por outro lado, toda a sociedade só tem a ganhar com a digitalização. Ficar preso em papelada, carimbos, taxas e tendo que se deslocar sem necessidade é um atraso para todo mundo. O Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, foi criado exatamente para melhorar esse sistema, centralizar informações, reduzir prazos e custos e permitir que documentos sejam enviados e consultados digitalmente de forma ágil e segura. Hoje, blockchain Para do cartório é pura máfia. A esposa do meu primo, que era pra ficar 1 ano, ficou 20. Hoje em dia, são procurados pela Polícia Federal por ficar no poder no cartório e suspeitas de lavagem de dinheiro. Hoje estão na Bahia, fugindo da polícia. Ops, eles acabaram de se casar. Mitada, based, mitada. Obrigado por dar a localização dos seus primos que estão fugindo da Polícia Federal. como a do Bitcoin funcionam 24 horas por dia, sem burocracia e acessíveis para qualquer um. Essa tecnologia prova há mais de uma década que existe um caminho para registrar transações de forma segura e transparente, sem precisar de intermediários. O SERP segue essa mesma lógica e pode ser um primeiro passo para tornar os serviços cartorários mais modernos e acessíveis. Só que para passar isso, você tem que ter gente ali disposta a combater o lobby dos cartórios. Você vê que a luta mastodôntica... Porra, mano. Puta, cara, país maldito. Porra, você tem que impedir o lobby dos cartórios. Não é o lobby da indústria... Não é, sei lá, América. Vamos pegar a América. Não é o lobby da indústria tech. Não é o lobby das big techs, não é o lobby dos petroleiros, não é o lobby do setor automotivo, não. É o lobby dos cartórios. É gente que nunca produziu nada de valor em sua existência. Nos foda... Bom demais. Segundo o CNJ, Incrível. a ideia é justamente oferecer País novos incrível. serviços digitais que tornem tudo mais rápido e barato para empresas e cidadãos. É o lobby do A papel, verdade é que essa não é o lobby do carimbo e do adesivo. uma disputa entre cartórios e tecnologia, mas sim uma questão de interesse social. Tem gente que lucra com a burocracia e o atraso, enquanto você Não é o lobby do complexo militar, não, é o lobby do carimbo. perde horas em filas de cartório e paga taxas absurdas por serviços que poderiam ser feitos em 2 cliques, tem uma galera muito feliz com esse sistema jurássico. Afinal, por que modernizar se dá para continuar lucrando com carimbo, papel e burocracia em pleno 2025? E você, o que acha desse assunto? Acha que os cartórios são um atraso para o país? Deixa aqui nos comentários e não deixa de me dizer o que achou desse vídeo. Agora, se quiser
como sempre, é um puta vídeo. Entendeu o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usá-lo para levar um canal no YouTube de 0 a 100 mil inscritos, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição. Vou lá ver depois. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que tá na tela antes que essa aula saia do ar. É isso. Se bem que provavelmente eu demoro tanto pra soltar esses vídeos que tenho medo que ele já não esteja no ar, mas tudo bem. É isso. No fim do dia, esse país só se resolve através de uma gigantesca revolução.